Chegamos para mais um correspondente médico, aquela sensação de que mais uma semana começa, segunda-feira, e a gente quer falar bastante de saúde sempre, viu? Saúde é importante para todos nós, para quem a gente ama, então é muito bom poder ter a sua companhia. E a de doutor Fernando Gomes aqui, doutor, diariamente, mais uma segundona em nossas vidas, hein? Bom dia. É isso aí, Elisa. Vamos abrindo com chave de ouro e vamos trabalhar porque tem muita coisa de saúde para a gente conversar. Sempre, aproveitando que a gente está aqui recomeçando mais uma semana, deixa eu reforçar como sempre, hashtag correspondente médico no Twitter, você conversa com a gente ou também pelo Instagram da CNN Brasil, porque a gente é espaçoso, viu? A gente vai invadindo os meios de comunicação desta emissora, lá pelo Instagram da CNN Brasil, você também consegue deixar seu comentário e mandar a sua pergunta, tá bom? A gente começa o quadro hoje falando sobre um jogador de futebol, o Jean-Pierre, que jogou no Grêmio, mas estava trabalhando na Turquia. O atleta usou as redes sociais para anunciar que está com câncer no testículo. O atleta disse que está bem. Isso é o mais importante, isso que importa. E ele também agradeceu o carinho dos fãs, disse que vai voltar ao Brasil para fazer o tratamento com médicos de confiança e ficar pertinho da família dele neste momento. E aí, como a gente está falando, não é, doutor, de futebol que acaba tendo, assim, muita divulgação na sociedade, não é? Tem muita gente que é fã de jogador de futebol, os jogadores de futebol acabam se tornando ídolos muitas vezes, e aí quando vem um atleta e divulga um estado de saúde, é uma oportunidade que a gente tem para poder, pegar esse assunto e disseminar informação. Então, estamos com essa pauta hoje aqui em nosso quadro. Já peço para o doutor Fernando mostrar para a gente algumas características desse tipo de tumor que é o tumor do atleta nos testículos, doutor Fernando. Sim, vamos conversar sobre isso, Elisa, e cabe aqui a gente ressaltar também, né? Olha que bacana, ele decidiu voltar para o Brasil, porque a gente sabe que aqui tem tratamento de qualidade e principalmente passar essa fase mais delicada, porque ele vai vencer e vai dar tudo certo, junto com a família. Algo que é extremamente importante para a gente garantir a nossa saúde. Mas vamos lá, sintomas do câncer de testículo. Nódulos indolores na região, como se fosse, por exemplo, uma pequena ervilha palpável, sangue na urina e um pouco de dor abdominal. Esses são os sintomas possíveis que podem aparecer. O diagnóstico, ele vem associado com métodos complementares de imagem, como a ultrassonografia, e também a dosagem de marcadores tumorais, que ajudam a fazer o diagnóstico preciso. E o tratamento envolve cirurgia e pode envolver radioterapia e quimioterapia também, Elisa. E ali tem como sintoma sangue na urina. Doutor, geralmente o sangue na urina pode também representar outras doenças, outros males e até causar uma confusão em quem porventura esteja com esse tipo de tumor. A própria dor abdominal, o pessoal pode achar que é tanta coisa, não é? Por isso que é importante conversar com o médico. Sim, são sintomas bastante difusos e comuns a outras doenças, como por exemplo, o indivíduo que tem nefrolitíase, pedra no rim e está expelindo, pode apresentar sangue na urina, ou então, por exemplo, até mesmo uma infecção urinária também pode apresentar esse sintoma. Dor abdominal, mas ainda algo extremamente vago. Por isso que é o conjunto de sinais e sintomas e, sobretudo, a inspeção do próprio órgão, e no caso, a questão do exame físico correlacionado com o testículo, que faz com que o diagnóstico seja suspeito. E, portanto, através de exames complementares, como eu falei, o próprio ultrassom, você consegue, então, estabelecer o diagnóstico. E é lógico, né? A cirurgia se faz mandatória, tanto do ponto de vista para remoção, como principalmente para a detecção do tipo histológico, como é que é a característica genética desse tumor para se estabelecer um tratamento e seguir em frente. O que cabe dizer aqui, Elisa, é que assim, sempre existe uma preocupação muito grande, né? Você fala câncer no testículo, você pensa como é que vai ficar a testosterona, se o indivíduo vai poder, na verdade, ter uma vida sexualmente ativa. E a gente sabe o seguinte, como é um órgão que ele é duplo, né? Assim como os pulmões, os rins, o que acaba acontecendo é que se você remove um testículo, se isso for a necessidade para o caso dele, o outro testículo faz a vez, tanto do ponto de vista hormonal como também reprodutivo. Interessante essa informação. Doutor, o senhor falou sobre retirar, de repente, o órgão. Isso acaba sendo uma opção ou depende de cada caso? Está passando por um tratamento, de repente o médico pode avaliar que não há necessidade. Isso é uma possibilidade, mas não sempre, depende de cada caso. Isso é uma possibilidade que faz parte do tratamento, haja vista a invasão ou não, a destruição ou não do próprio órgão pelas células cancerígenas.
Mas, como eu falei, se você faz a remoção, existe até mesmo a possibilidade, depois por uma questão estética, de colocar, por exemplo, ali uma prótese que venha fazer a vez como se fosse, na verdade, o próprio testículo, Elisa. O mais importante é, um órgão, ele vicaria, o outro que fica remanescente, ele continua produzindo espermatozoides de uma maneira normal e também oferecendo a oferta de hormônios, no caso a testosterona, em níveis normais. Doutor, um detalhe interessante dessa atitude do Jean-Pierre, porque quando ele fala desse tipo de tumor, ele está falando de um assunto que carrega muito preconceito, não é? Essa questão de falar câncer no testículo. Ele veio a público, ele falou, ele reiterou que ele está com esse tipo de câncer e acabou recebendo em troca também muito carinho, muito apoio das pessoas. Só que a gente não pode deixar de reconhecer que ele rompeu uma barreira do preconceito, que infelizmente essa bobeira danada, porque parece que está colocando ali a força do homem em jogo, se ele admitir uma coisa dessas. É impressionante como a gente muitas vezes deixa de ter saúde por causa do preconceito, não é, doutor? Sim, nesse caso especificamente, Elisa, é extremamente importante, porque esse tipo de tumor ele é muito mais comum em pessoas de 15 a 50 anos de idade, então em fase reprodutiva, em fase ativa, então é muito importante. Então essa atitude dele, tanto mostrando a forma como vai ser o tratamento, a questão de procurar acolhimento familiar, mas também de que vai dar tudo certo, é extremamente importante, porque se outras pessoas estiverem passando pela mesma situação, é lógico, precisa procurar um urologista com urgência. Toda força para o jogador, hein? Parabéns por ter colocado aí publicamente esse assunto, porque quando você faz isso, Jean-Pierre, você estimula que as pessoas falem sobre esse tema, assim como nós aqui na CNN Brasil, que estamos trazendo mais informação a respeito desse tipo de câncer. Muita saúde para você e toda a sua família. Vamos agora falar sobre, olha ele aí, o celular, doutor Fernando. Eu tenho até aqui, deixa eu pegar aqui no cantinho, o celular, o tablet, o computador. É incrível como a gente não se contenta, né, doutor? Quer ser multitela sempre. Só que isso aqui pode trazer um problema para a saúde de pele. Você sabia disso? Normalmente a gente pensa que o uso desses equipamentos pode fazer mal para os olhos, por exemplo. Mas também existe um risco para a pele. E o grande vilão no uso desses equipamentos é a chamada luz azul. A gente conversou com o dermatologista Luan Lobo. Ele explicou para a gente o que é essa luz e como assim exatamente ela pode machucar, ela pode danificar a nossa pele. Vamos ouvir. A luz azul ela faz parte do chamado espectro de luz visível e é uma luz emitida tanto pelo sol quanto por fontes artificiais de luz. Telas de computadores, celulares, TVs e tablets são alguns exemplos dessas fontes artificiais da luz azul. Dependendo do tempo e da intensidade dessa exposição, a gente pode aumentar na pele o chamado estresse oxidativo, que pode acarretar no envelhecimento mais intenso e também no surgimento de manchas. Estresse oxidativo. Já imaginei a pele dando aquela caída ainda mais, né, doutor? Porque depois dos 30 anos o negócio começa a cair aqui, que é uma loucura, doutor Fernando. Mas isso, a luz azul, como exatamente, doutor, além da explicação que a gente teve do dermatologista, de que maneira ela afeta a nossa pele? Quando a gente fala estresse oxidativo, a gente está falando na liberação de radicais livres e outras substâncias que podem levar, na verdade, a um processo de envelhecimento mais precoce, além de estimular a própria melanina. Então, assim, o que é a luz azul? De onde que ela surge? É só quando, por exemplo, a tela está azul? Não, não é exatamente isso. É uma radiação que está presente nesses dispositivos eletrônicos, então a própria televisão, celular e tablet, ela impacta, como eu falei, na produção de radicais livres e melanina, que são substâncias que vão levar a um estresse celular e um próprio envelhecimento, muitas vezes precoce, e é justamente isso que a gente quer alertar a população. Pode causar melasma. Melasma, Elisa, são aquelas manchas escuras que surgem na pele, aparecem um pouco mais em mulher do que em homens, principalmente no rosto, podem ser simétricas ou não, mas podem aparecer no corpo como um todo também, além de induzir o próprio envelhecimento precoce. E a prevenção aqui, Elisa, filtro solar, barreira, proteção. Não acredito. Filtro solar mesmo num ambiente qualquer, porque as pessoas têm essa conexão de que filtro solar é só no sol, né, doutor? Sim, os dermatologistas, eles falam muito sobre isso e existe um motivo, né? Aqui a gente está trazendo a questão da luz azul e a gente sabe a correlação, por exemplo, do câncer de pele com os raios ultravioletas, quando a gente tem a questão da exposição solar, principalmente, da luz solar, principalmente. E acaba sendo um grande aliado, até mesmo para quem trabalha dentro de ambientes fechados e constantemente tem contato com esses eletrônicos. Ou seja, né, Elisa, hoje em dia, praticamente todo mundo.
Pois é, praticamente em todos os ambientes. E me chamou a atenção o senhor dizer que a luz azul não é exatamente por causa da cor azul, que é uma espécie de uma radiação, doutor Fernando. Eu estava achando que era um estímulo luminoso de cor, exatamente. Assim como o senhor fala que na hora de dormir essa luz azul não é boa, porque desperta a gente e tudo mais. Então tem algo além do que simplesmente ser azul? A questão de ser azul é porque a gente capta essa informação luminosa e a gente consegue classificá-la dessa maneira no cérebro. Mas existe por trás disso toda uma questão de radiação que acaba impactando no funcionamento das células. Então, poderia ser, por exemplo, infravermelho, ultravioleta e assim sucessivamente. Mas o que a gente está falando aqui é desse recorte, dessa característica da luz especificamente, tendo evidência que existe alteração celular devido à sua exposição em excesso. Doutor Fernando Gomes, em mais uma que a gente fica sabendo por aqui. Existe um tempo ideal, doutor? De repente, meia hora por dia. É horrível, né? Quem é que consegue ficar meia hora por dia? Aliás, quem coloca cronômetro no celular com rede social se surpreende. Porque pensa assim, nossa, eu usei só um pouquinho, o celular já está dizendo que eu estou há 1 hora nessa rede social. Eu percebo que a gente perdeu a noção do tempo que a gente fica com esses estímulos luminosos, não é, doutor? Quase que o dia inteiro. Exato, isso já faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, o jeito de a gente se relacionar com as outras pessoas, a forma de trabalhar, muitas vezes através da própria questão de lidar com a pandemia e ter essa questão do online fazendo parte da gente, ou até mesmo através do próprio processo que a gente tem de se entreter. Então, assim, existe um tempo seguro. Na verdade, como a gente não consegue gerenciar isso de forma adequada, existe sim uma proteção segura. E por isso esse alerta, né? Fazer uma barreira de proteção, pode ser com filtro solar, para que na verdade você venha proteger a sua pele. E é lógico, depois consultar o dermatologista, porque sempre existem dicas, estratégias e orientações de cremes, pomadas e coisas que você pode fazer para prevenir esse envelhecimento precoce e até mesmo para lidar com a questão do melasma. Sempre lembrar que não é só uma questão estética, né? O doutor já falou tanto aqui pra gente, os dermatologistas também que vêm conversar aqui no nosso quadro também falam que para muito além da manchinha, que pode ser feia ou bonita, é essa questão da saúde, que o doutor Fernando está ressaltando aqui pra gente. Hashtag correspondente médico, mande a sua pergunta, não existe pergunta boba neste quadro, hein? Vai lá no Twitter, deixa seu comentário, sua sugestão, sua questão e marca a gente. Temos mais um assunto aqui, não é, doutor? É um estudo publicado por pesquisadores da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que mostrou o seguinte, que 2 pacientes com leucemia apresentaram melhoras após passarem por um novo tipo de tratamento contra o câncer, um chamado de terapia genética CAR-T-cell. O método foi aprovado pela Agência Reguladora de Saúde norte-americana em 2017 e era utilizado em estudos experimentais. Doutor Fernando Gomes, como exatamente funciona esse tipo de terapia para a pessoa que passa por ela? Elisa, aqui a gente acaba vendo, na verdade, a evolução da própria medicina quando a gente fala da correlação da própria genética e da sua atuação e modificação das células no tratamento de pacientes. Então, você imagina o seguinte, existem células que naturalmente fazem parte do nosso sistema de defesa imunológico, que combatem infecções, como, por exemplo, os vírus, bactérias e fungos, e também combatem células tumorais ou cancerígenas que venham a surgir. E no caso, essas células T acometidas, elas são extraídas do paciente, estudadas e modificadas como se fossem redesenhadas do ponto de vista genético e reinseridas no paciente. De maneira que isso já foi comprovado, esses pacientes seguidos, que a remissão do tratamento do câncer foi conseguida e essas células se mantiveram presentes no corpo do indivíduo, mesmo depois de tanto tempo passado. E quanto tempo exatamente demora esse tipo de tratamento, doutor? Já existe, assim, uma informação mais parruda que dê esse tipo de dado para a gente? Não, são dados novos, né, Elisa? Não podemos dizer que são preliminares, mas já são consistentes, por isso que foram publicados, inclusive, num periódico de grande importância. A gente sabe que isso aqui pode representar o tratamento, não vou falar exatamente a cura, mas uma forma diferente de você lidar e de controlar a própria doença. A partir do momento que a medicina avança, a gente consegue entender as causas que levam às alterações genéticas da formação do câncer e também como o próprio material genético pode ser influenciado para controlar a doença. Quando a gente coloca isso na prática, a gente fica muito próximo de ter um estilo de vida melhor, principalmente quando a pessoa tem esse tipo de diagnóstico. Pois é, e quando a gente fala sobre terapia genética contra o câncer, doutor, é claro que por enquanto a gente está mostrando uma tentativa muito isolada, né, com poucas pessoas, mas a importância disso para a ciência, não é? A importância dessa descoberta para
toda a comunidade que trabalha envolvida no tratamento de um câncer. Claro que não dá para ver tão rapidamente, muitas vezes, esses resultados, mas a longo prazo, essa descoberta pode ter um impacto grande, não é, doutor? Sim, isso aqui aumenta o arsenal de possibilidades de tratamento, né? A gente sabe que, classicamente, você tem a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia como formas de atuar. Você também tem outras, como, por exemplo, a imunoterapia e assim sucessivamente. Mas, quando você chega num ponto em que a própria genética ela pode ser, de fato, modificada e essas células reinseridas no próprio corpo atuando contra a progressão do câncer e até mesmo o controle e remissão da doença, a gente percebe que, de fato, a medicina deu um passo robusto. E, provavelmente, isso lá na frente, questão talvez de anos, talvez 1 ou 2 décadas, isso faça parte de uma forma normal do arsenal e possibilidades de tratamento, Elisa. É interessante como muitas vezes metodologias novas aplicadas podem servir até de referência para tratamento de outras doenças, não é, doutor? Um ponto de partida, às vezes, de alguns pesquisadores ou de tratamentos de alguns médicos podem servir de exemplo para até outras doenças. Hoje em dia, a gente tem tantos tratamentos aplicados que muitas vezes nem começaram exatamente para aquele tipo de tratamento, mas começaram em outros setores da sociedade. É incrível ver como um vai influenciando o outro, né? E é incrível a gente entender que, se a gente sabe que grande parte das doenças tem uma questão genética envolvida e a outra, a questão da exposição do ambiente, se eu consigo controlar o ambiente, ok. Então, eu posso ter um estilo de vida que eu fuja de problemas que venham danificar o meu corpo físico, ou até mesmo que eu promova mais saúde. Mas mexer com a genética propriamente dito é uma coisa que requer mais sofisticação tecnológica. E quando a gente observa que, de fato, a ciência está progredindo contra isso e tornando isso, não vou falar mais democrático, mas mais acessível à própria humanidade, a gente percebe que a gente está evoluindo. Doutor Fernando Gomes, obrigada, viu, por mais um dia com a gente aqui na CNN Brasil. Obrigado você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.